Boa noite, gente. Estou aqui para quem está chegando agora. Vamos começar mais uma live da nossa queridíssima fraterna. Uma boa noite para quem começar a entrar aí. Boa noite, gente. Tem um delayzinho aí, então tem que ficar esperando o pessoal começar a entrar. Uma boa noite a todos. Vamos começar mais uma quarta-feira de palestra. E hoje o tema é mega especial. Peraí que eu vou solicitar aqui para o José entrar. Boa noite a todos. Vão me dando um feedback para ver como é que tá o som, a imagem, se tá tudo ok. Qualquer problema já me fale. Ai, José, agora é só virar a câmera. Vamos ajustá-la aí. Dá uma arrumadinha aí. Eu esqueci do fone, desculpa. Imagina! Esqueci Fica tranquilo. do fone. Pode ajustar aí que tem tempo. Fechou, tá. Tá dando certo aí? José, Tem que sempre esquecer de alguma coisa, né? Oi? Tem que sempre esquecer de alguma coisa, viu? Imagina, fica tranquilo. Tá ótimo. Olha, a imagem tá E aí, ótima. Tá vendo? Tá tudo certo. será que ficou bom? Tá ótimo, tá bom. Tá perfeito. Centralizado aqui, certinho? Tá ótimo. Maravilha, José. Primeiro, uma boa noite. Bem-vindo à nossa querida fraterna virtual. Vanessa, há inúmeras casas que eu conheço, todas fechadas até então. Já estou marcando já para agosto, setembro, né? Eu vi aí que vocês vão voltar com alguma coisa presencial, né? Legal, legal. Isso, A gente sabe que também é dentro dos protocolos, que é dentro das exatamente. preocupações, né? Mas a maioria todas fechadas, todas. Tá um barulhinho aí, tá tudo bem? Não sei se tá acontecendo alguma coisa. Tá tudo Olha, certo. eu tenho aqui o notebook, mas eu tirei o som. Será que tem que desligar ele? Sei lá, porque eu tô Não, é aqui um no barulho, quarto parece um barulho fechado, de né? copo. Eu não sei exatamente o que que é. Gente do céu, será que vai atrapalhar? Eu posso até que tirar o notebook também, ó. Não, não, não. Vê se, não sei, de repente, não sei se é o... Eu não sei se é barulho... A Edi até comentando, pode ser o barulho do fone batendo em alguma coisa, será? Será que é o fone? Que chato, hein? Será que é o fone que tá É, porque não. raspando na sua roupa? Pode ser isso, vê. Ah, é isso mesmo. Tá É vendo? isso Vocês. mesmo. É isso mesmo. E o que eu faço aqui, hein? Não sei. Nossa. Ai, que difícil, a Para gente que a fica coisa cheio de fique, manha. para que a coisa fique bom, a gente. Se você tirar o fone, fica ruim? Tira o fone, porque tava normal pra mim antes, antes de você colocar Tirar o o fone. fone? Tira totalmente. Fala com a Aí gente põe o aí, som José. aqui. Põe o som aqui agora? Ótimo, tô te escutando muito bem. Eu acho que ele ficava raspando na sua roupa. É, pode ser assim mesmo aqui é porque a Edi orientou com o fone, né? É, mas aí Eu não ficou sei se raspando. Eu acho que se assim tá alguém ligar, melhor. eu sigo a sua orientação. É, assim ficou melhor. É que normalmente, deixa eu só corrigir. Normalmente com o fone ele fica melhor, tá? Eu vou corrigir e explicar para você por que que a Edith orientou assim. Porque realmente com o fone fica melhor. Só que eu acho que o microfone no seu fone ficou raspando na sua roupa e ficou esse sonzinho no fundo. Ele acaba atrapalhando um pouco. Mas eu acho que agora tá tudo bem. Agora podemos começar. Vamos começar de novo. Uma boa noite, José Carlos. Seja bem-vindo, tá? A nossa fraterna. Eu quero agradecer você aceitar o nosso convite e falar sobre um tema tão importante que logo mais eu vou explicar qual que é. E antes da gente iniciar, eu só quero dar uns recadinhos básicos e aí eu já passo a palavra para você. Pode ser? Sem problema, você tem meia hora. Não, não, não. Eu vou ser bem breve, eu prometo. Que Não, as fica, pessoas estão aqui para te escutar.
Vamos lá. Grata a todos. Oi, não entendi, desculpa. Não, eu que agradeço. Vamos lá nessa, vamos lá. Vamos Eu lá. só pergunto assim, se o som está bom e a imagem está boa. Tá ótimo, tá ótimo. Então vamos. Tá maravilhoso. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o primeiro recado para quem está aí me assistindo, para o pessoal, a entrega das cestas básicas vai acontecer agora nesse sábado, dia 26. Então, primeiramente, eu quero agradecer, né? Às vezes a gente acaba pedindo e esquece de agradecer. Então, eu quero agradecer a todo mundo que nos ajuda, tá? Que continua ajudando. Você sabe como é importante ajudar as famílias assistidas nessa época de pandemia, porque às vezes se tá difícil para a gente, né, ter o alimento em casa, às vezes a gente, a situação de pagar as contas, enfim, agradecer que a gente tem um emprego, imagina para aquelas famílias que estão passando por necessidade e não tem o que comer. Então, agradecer mesmo, todo mundo que está ajudando, tá? E quem puder continuar ajudando, porque todo mês a gente forma a cesta básica. Todo santo mês, não tem jeito. Então, por favor, nos ajude, tá? Continue nos ajudando. Qualquer coisa é só entrar no nosso WhatsApp, que eu vou falar que é o 36448610, tá bom? Lá te dá todas as informações do número do Pix para vocês poderem ajudar a fazer a transferência, tá? E tirar todas as suas dúvidas de como é que funciona esse processo de doação, ok? Vamos lá. Próximo recadinho é o curso da Doutrina Espírita. Quem tiver interesse de participar, ainda dá tempo. As inscrições vão até sexta-feira, dia 25, ou seja, tá chegando, tá aí. Então se inscrevam, gente, porque o curso está sendo online. Qualquer um pode participar. Acho que ficou até mais fácil do que você se dirigir até a casa, né? Você está no conforto do celular. Você abre lá o computador, um celular, o tablet que você tiver em casa e você pode aprender sobre a doutrina. É maravilhoso, tá? Então se inscrevam. Também via WhatsApp 36448610. Você consegue pegar todas as informações, se inscrever, tudo direitinho. E a casa, ela realmente vai voltar presencialmente parcialmente. Como assim, Vanessa, parcialmente? Aos domingos, apenas aos domingos, no Evangelho Dominical. E vai começar no dia 11/7, tá? Então, marque aí na sua agenda 11/7. Gente, mas não é simplesmente aparecer, a gente precisa seguir um protocolo, a gente tem um limite de pessoas que pode comparecer. Então, por favor, você tem que marcar o seu nome. Acredito que ainda tem vaga para esse domingo, dia 11, tá? Então, para marcar o seu nome, entre em contato via WhatsApp 36448610, que aí você pode assistir o nosso Evangelho Dominical presencialmente. A gente está respeitando os protocolos, álcool em gel, medir temperatura, o distanciamento, enfim, tá bom? E o último recadinho da noite é o Evangelho no Lar, que nós temos toda quarta-feira, tá? Às 21h30. Então, para quem ainda não sabe como fazer o Evangelho no Lar, quer aprender, quer saber como é que... Não sei, às vezes está perdido, às vezes tem um evangelho em casa e não sabe como fazer. Já ouviu falar? Às vezes Às vezes começou a assistir a nossa live e a gente fala do evangelho no lar, mas o que é evangelho no lar, né? Então, eu convido vocês a participar um dia, porque você vai sentir como é que é, você vai aprender e de repente você pode começar a fazer dentro da sua casa, com a sua família, com quem você mora. Tá legal? Então, assim, para ter as informações, mais uma vez, 36448610. A Edith tá até colocando aqui, ó, também os comentários aqui, falando que o público aumentou, começou com poucas pessoas, tá cada vez maior. E o Evangelho no Lar é pelo Google Meet, tá? Então, acho que a maioria das pessoas já estão acostumados com o Google Meet. Nessa época de pandemia, todo mundo aprendeu a usar. Ou pelo menos a maior parte das pessoas. E agora, finalmente, vamos começar a nossa live. Eu apresento você. É professor, né? José Carlos Valiante. Pronunciei E certinho? certinho, certinho, certinho. Ok. E o tema da noite que ele escolheu vai ser sobre o Chico Xavier, oração, caridade e confiança. Correto? E ele vai explicar pra gente por que ele escolheu esse tema. Tem um sentido aí, né? Tem um porquê. Então, José, bem-vindo. Eu passo a palavra para você. Se você puder abrir com uma prece para nós, por favor, tá? E eu vou deixar a Sempre. imagem para você aberta para todo mundo focar, te ver bonitinho. Eu vou fechar a minha, tá bom?
Muito lhe grato, Vanessa. Muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu carinho e pela sua simpatia. Deus lhe abençoe e muita paz. Amém para você também. Aos queridos amigos da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, o meu humilde agradecimento. Eu tenho o hábito de agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais pela oportunidade dada a todos nós, nesse momento assim tão especial, que nós realizaremos uma singela preleção através do modo virtual. Convidamos aos amigos com um copinho com água, nós temos esse procedimento, ou uma garrafinha com água. E antes da nossa preleção, nós gostaríamos de convidar todos à prece, fechando os nossos olhos e elevando nosso pensamento a Jesus, dizemos: Senhor de infinita bondade, ficamos muito gratos, Senhor, pela oportunidade desta noite. Que possa as entidades amigas da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas a todos nos envolver. Temos muita saudade, Jesus, de estarmos de forma presencial nas casas espíritas, abraçando-nos, confraternizando com abraço, com aperto de mão, com olhar. No entanto, Jesus, diante desta pandemia, ao qual todo mundo avassala, procuramos nos recolher em prece e de forma virtual. Sabemos da tua presença, Jesus, que jamais nos desampare. Posso as entidades amigas adentrar todos os lares, levar as bênçãos, o amor, o carinho, a luz e a fraternidade aos corações amigos, que agradecemos pela oportunidade de adentrarmos cada lar. E é em teu nome, Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso e sob a orientação dos amigos espirituais, iniciamos então a nossa singela preleção. Se conosco hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, é uma honra nós termos recebido esse convite, mesmo porque eu quero agradecer assim de uma forma especial ao André Poeta, a esse grande amigo ao qual travou-se entre nós, né, uma grande amizade, ele, a dona Neide, outros tantos. E foi assim uma amizade tão maravilhosa que a cada encontro, a cada momento das apresentações, é uma alegria estar junto dessas pessoas. E nós, como temos sempre essa alegria de que eles já estiveram na nossa casa, na nossa humilde casa, que é o Centro Espírita Jesus Redivivo, situado no Jardim Vila Formosa. Obrigado a eles, obrigado a Edir pela sua paciência, pela sua generosidade e pelo seu carinho, né? A nós dispensado. E hoje, então, o nosso tema é Chico Xavier, oração, caridade e confiança. Por que nós vamos falar do Chico? Porque lembrando que no dia 30 de junho deste mês fará exatamente 19 anos de desencarne do nosso saudoso e querido Francisco Cândido Xavier, que nasceu lá no dia 2 de abril do ano de 1910 e dedicou-se durante toda a sua vida em prol da doutrina espírita, do Consolador prometido, ao qual temos um grande carinho, uma grande gratidão por tudo aquilo que ele realizou. Com o Chico, sabemos perfeitamente que essa doutrina maravilhosa, ao qual amamos de paixão, se popularizou. Trouxe para as linhas espíritas inúmeros corações. E sabemos que a cada dia isso se multiplica. E Chico Xavier, ele foi não somente um médium que, recebendo do mundo espiritual mensagens assim muito apropriadas, muito maravilhosas. Não foi somente esse médium que nós conhecemos. Foi alguém também que dedicou-se à prática do bem e da caridade, da renúncia
e do amor. Sabemos, gente, perfeitamente que Jesus, sim, Jesus é o nosso guia e modelo, como consta no Livro dos Espíritos, na questão 625. Mas Chico Xavier é a possibilidade de tudo aquilo que Jesus trouxe para nós, de tudo aquilo que ele nos mostrou, Jesus, o nosso sublime amigo. Então Chico foi a caridade, foi a oração, foi a solidariedade, foi a fraternidade, né? Tem muitos atributos aos quais nós gostamos muito de falar de Chico Xavier aos amigos, para que não venhamos jamais esquecê-lo, na sua grandiosa obra deixada e também na sua tarefa luminosa. Nós gostaríamos de iniciar lembrando que Chico Xavier ele foi órfão de duas mãezinhas, né? Dona Maria João de Deus, que lhe deu o corpo biológico e que desencarnou quando ele tinha 5 aninhos de idade. E depois, né, o seu João Cândido casou-se com Dona Cidália e também desencarnou. E antes de desencarnar, ela chamou Chico Xavier e disse: meu filho, eu gostaria de pedir-lhe um favor. E você sabe que eu também vou partir para o mundo espiritual. E vou deixar vários irmãos, você e mais 14. E eu gostaria que você não permitisse que o teu pai, João Cândido, vendedor de bilhetes, separasse vocês novamente. E Chico Xavier o abraçou e disse: não, mãezinha, fique tranquila, que enquanto não casar a última pessoa, seja o irmão ou a irmã, eu não me darei por uma tarefa completada, tarefa realizada. Mas eu não queria que você fosse. Eu queria sim que você ficasse conosco, e especialmente comigo. Porque de todas as pessoas, somente você acreditava e acredita em tudo aquilo que eu lhe falo, das minhas visões, daquilo que eu escuto. E ela, na alcamia da morte, já partindo, ela dizia assim: ah, meu filho, gostaria muito de ficar, mas não posso. Mas eu não entendia muitas coisas do que você me falava. Sobre mediunidade, sobre a visão de ver os espíritos, sobre ouvir os espíritos desencarnados. Para mim é alguma coisa que foge ao meu entendimento, mas eu acredito em você, Chico. Eu acredito em você e tenho a certeza de tudo aquilo que você fala é verídico. É verdade porque nunca disse qualquer coisa que contradizesse os ensinamentos de Jesus e o bem do próximo. Dona Cidália desencarna e Chico Xavier ficaria ali naquela tarefa de ajudar a família, de se dedicar à família. Ele depois vai trabalhar na Fazenda Modelo, ganhar os seus pequenos recursos, mas que usava em prol de todos os irmãos, da família e de outros tantos que precisavam. Então Chico Xavier tem a família e tem a Fazenda Modelo, ao qual ele se tornou um grande funcionário. Logo depois, mais tarde, Emmanuel vai aparecer em determinado local e vai convidá-lo a um trabalho, que é da psicografia, de trazer para a Terra mensagem de Jesus através do Consolador prometido. Em determinado momento, Emmanuel diz assim: está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? E Chico responde: sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. E Emmanuel diz: não será desamparado. Mas para isso, Chico, é preciso que você realize 3 coisas: trabalhe, estude e se esforce na prática do bem. Porque com a mediunidade
ele teria uma tarefa ímpar de trabalhar sempre para realizar as mensagens do mundo espiritual. Além do trabalho, gente, Emmanuel pede para ele estudo. Ele deveria estudar muito as obras de Kardec. Chico Xavier conhecia profundamente as obras de Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas dois livros em especial eram livros de cabeceira do Chico, ao qual ele estudava, ao qual ele lia, ao qual ele se aprofundava. Jamais Chico Xavier deixou de ler e de estudar, especialmente essas duas grandiosas obras. Mas não somente o Chico, como também essas duas obras faziam parte de Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides de Barçanufo, Ivone do Amaral Pereira, Cárbari Chútil e tantos outros que nós conhecemos. É importante o estudo. E Emmanuel disse para ele: trabalho, estudo, estudar e se esforçar na prática do bem. Por que dizemos isso? Dizemos isso pelo motivo de que, lembrando que Chico Xavier tem a família, tem o seu trabalho, e agora ele vai ser convidado a Emmanuel a trabalhar no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ao qual ele abriu, ele e o irmão, né? Mais umas 3 pessoas. E quando ele inaugura esse Centro Espírita, em Pedro Leopoldo, gente, lá na década de 30, Chico Xavier nasceu em 1910, na década de 30, tinha 20 e poucos anos. E dessa forma que acontece? Quando ele chega um dia na casa espírita, as cadeirinhas, a mesa, com o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço, não tinha ninguém. O irmão não pôde ir, o casal Peralva não foi, outros convidados não apareceram. Então ele estava ali na frente daquela plateia de 12 cadeiras. Aí ele vai embora. Eu vou embora, não tem ninguém aqui. Quando ele vai apagar a luz, o Emmanuel aparece e fala assim: onde você vai, Chico? Eu vou embora, Emmanuel, não tem ninguém. Não tem ninguém, Chico, encarnado. Mas olha quantos tem desencarnado. Chico Xavier, gente, ele vai trabalhar durante 2 anos falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali, Emmanuel vai ajudar a ampliar a sua evidência. 2 vezes por semana, das 20 às 21, terças e quintas, falando para um povo, para um público desencarnado. Aponto muitas vezes de os irmãos dizerem assim: Chico deve estar com algum problema. Porque ele está lá falando sozinho na casa espírita. E outras pessoas diziam: não, mas ele trabalha o dia todo. Ele nos traz recursos, nos traz alimentos. É uma pessoa muito esforçada. Não tem problema com ele, não. E aí alguns irmãos dele, consanguíneo, lá para umas 20 e 30, vai até a janela. E batendo na janela, faz: Chico, com quem que você está falando? Ah, eu estou falando com Dona Antonina. Chico, mas Dona Antonina desencarnou faz tempo. Morreu. Morreu para vocês, mas ela está aqui. E eles faziam o sinal da cruz e saía correndo. Porque Chico via os espíritos. Chico conversava com os espíritos. Então Emmanuel diz a ele assim: você tem que se dedicar na prática do bem. E aí, gente, nós gostaríamos de lembrar da importância da oração. Lembrando que no ano de 1960 e pouco, na década de 60, Chico Xavier já residia em Uberaba. Chico Xavier fica em Pedro Leopoldo até o ano de 1959. E depois, por problema de saúde, como dizia ele, afirmava ele muda para Uberaba.
E no ano de 1960 e pouco, tem uma pessoa chamada Farid Mussi. O senhor Farid Mussi mora em São José do Rio Preto. E dessa forma, ele é espírita. E naquele momento ele está passando por um problema muito grande, muito grave. E alguém diz a ele assim: senhor Farid, olha, eu aconselharia o senhor ir a Uberaba. Eu tenho certeza de que o seu ir em Uberaba, somente sentando ao lado do Chico, só a presença do senhor Francisco Cândido Xavier haverá de envolvê-lo com muito amor, com muito carinho, e o senhor haverá de resolver o seu problema. Ele então ficou muito feliz com aquela informação, e na primeira oportunidade o senhor Farid Mussi foi para Uberaba. Só que ele não sabia é que quando ele chegou em Uberaba, num sábado, para falar com o Chico, a fila era imensa. Na década de 60 agora, né? Chico Xavier tinha 50 e poucos anos. Era já um renome de todo o território brasileiro, pelas obras, pelo que ele havia praticado. E aí o senhor Farid lá na fila imensa, não tem outro jeito, vamos aguardar a vez. Estava ele lá com um livrinho, lendo, aguardando, quando de repente chega alguém e diz assim: senhor Farid, o senhor é o senhor Farid Mussi, não é isso? Sim, sou eu. Ninguém sabia que ele tinha ido lá. Ninguém sabia que ele estava na fila. E aí essa pessoa disse-lhe assim: senhor Farid, Chico Xavier lá dentro me chamou e pediu que eu seguisse a fila, descreveu como o senhor está vestido e pediu que o senhor me acompanhasse. O senhor Farid Mussi foi muito emocionado, já com lágrimas nos olhos. Quando ele chegou na porta, o Chico Xavier estava terminando de atender alguém, olhando para ele e disse: senhor Farid, entre, senta aqui do meu lado. Bastou isso para que o senhor Farid entrasse em prantos, em choro, em lágrimas, porque Chico Xavier é amor, é uma vibração carinhosa, é um espírito que abrange e atinge o coração, balsamizando a alma e o espírito. Chico Xavier então colocou as mãos sobre ele e disse assim: senhor Farid, o senhor lembra da senhora Maura Araújo Javarini? Ela está aqui do meu lado. Foi ela que me disse que o senhor estava na fila, descreveu-me como o senhor está vestido, e eu pedi a uma pessoa para ir buscá-lo. Aí ele enxugou as lágrimas. O senhor se lembra dela, senhor Farid? Ele falou assim: lembro. Lembro sim, Chico. Foi na década de 30, de 1932, eu morava também em São José de Rio Preto. Eu pertencia ao grupo do esoterismo, por isso que eu lembro. Estava eu numa tarde na porta da minha casa, junto com um amigo. De repente passou um féretro, Chico. Pessoas carregando um caixão em direção ao cemitério. E eu perguntei para o meu amigo: o senhor sabe o que está acontecendo? Ele disse: sei sim, senhor Farid. O senhor não sabe? Eu falei: não sei. Então, senhor Farid, acontece o seguinte: a senhora Maura Araújo Javarini, esposa do açougueiro, ela suicidou-se tomando uma alta dose de lisol. E como foi suicídio, embora católicos, o padre não vai recomendar o corpo. Não permite que o corpo vá para a igreja. E o féretro passou. Então o senhor Farid Mussi disse assim ao amigo: então, a partir de hoje, nós colocaremos no livro do Tátiva o nome da senhora Maura Araújo Javarini e vamos 2 vezes por semana orarmos por ela. E assim nós fizemos, Chico. Durante muito tempo, nós, em oração, fechando os nossos olhos,
Pedi a Deus que a amparasse, onde quer que ela estivesse. E assim nós fizemos por muito tempo. Então, seu Farid, disse Chico Xavier, a dona Maura Araújo Javarino está aqui do meu lado, agradecendo as orações, a prece, que você, junto com aquele grupo, fizeram em favor dela. Ela disse que foi muito feliz naquele ato. Foi para uma região de muito sofrimento, de muitas dores, de muito remorso. Sofreu bastante, penalizou-se ali. Vivia envolvida por uma camada escura, por espíritos gritando, xingando, zombando dela, como relata André Luiz. Passado algum tempo, não se sabe quanto, ela foi sentindo pontos luminosos a envolvê-la. Uma vibração de paz, de harmonia, de ajuda, de amparo. Um refrigério, vez que outra, envolvia o espírito e ela ouvia vozes dizendo, Dona Maura, onde quer que a senhora esteja, que Deus lhe abençoe, lhe proteja, lhe ampare. Que Deus possa perdoá-la pelo seu ato infeliz. Mas a senhora é uma filha de Deus. Deus, Jesus, haverá de envolvê-la e de protegê-la. O tempo foi passando. De repente, uma luz envolveu-me, um caminho luminoso surgiu à minha frente e amigos espirituais me ajudaram, levando-me ao mundo espiritual para tratamento, para estudo e depois para um maravilhoso trabalho. E hoje eu tenho uma gratidão imensa pelas orações. Eu tenho o nome de vocês todos que oraram por mim. E alguns dias eu fiquei sabendo que o senhor Farid está passando por um problema muito grave. Mas fique tranquilo, porque não somente eu, como outras entidades haverão de envolvê-lo, de ajudá-lo e de protegê-lo. Em breve, tenha certeza de que os teus problemas haverão de ser solucionados. Essa história, como outras tantas, encontra-se nesse livro aqui, gente. Inesquecível Chico, do seu Farid Mussi. No capítulo 9, duas entidades se identificam e agradecem pela oração. Como é importante orarmos pelo semelhante. Como é importante orarmos uns pelos outros. Não deixemos nunca de orar. Sou professor aposentado há 30 e poucos anos, não sou exemplo para ninguém, mas criei o hábito de todos os dias à meia-noite, antes de me recolher, fazer oração. Muita gente precisa. É uma oração simples, ao qual fechamos os olhos e dizemos, Senhor de infinita bondade, proteja e ampare essas pessoas que estão nessa situação. Envolva-os com carinho, com muito amor, com muita dignidade. São teus filhos, Jesus. E sabemos perfeitamente que as orações haverão de envolvê-los, tanto encarnados quanto os desencarnados. Não é pensando em ser reconhecidos ou futuramente alguém vir nos pagar, não precisa disso. Mas é o coração sincero, ao qual Jesus, quando na terra esteve, o sublime amigo, nos legou o Pai Nosso, a mais bela oração que saiu dos lábios de Jesus. E quando muitas pessoas nos perguntam, capítulo 5, 6 e 7, mas no capítulo 6, em especial, item 9, encontra-se o Pai Nosso, que todos nós sabemos de cor. Podemos fazê-lo, mas abrindo os nossos corações com muito amor, com muito carinho, pedindo a Jesus, pedindo as bênçãos por aqueles todos que precisam. E as nossas orações jamais serão esquecidas. Existe uma pequena história, que talvez seja conhecida de todos, que Emmanuel
nos traz esse conhecimento, Chico Xavier, né? Que certa vez Chico Xavier, em desdobramento, numa visita ao plano espiritual com Emmanuel, viu milhões de bolinhas coloridas nas mais diversas cores subindo. E ele perguntou a Emmanuel: Nossa, Emmanuel, que maravilha é essa? Emmanuel então falou ao Chico: são as vibrações de amor de milhões de encarnados que estão realizando preces e vibrando amor por todos os necessitados. Chico responde: sempre pensei que as vibrações viessem do plano espiritual para os encarnados. E responde Emmanuel: olha que interessante. Não, Chico. Onde houver alguém ligado em preces, manda para cá as vibrações de amor que são armazenadas em jarros especiais para beneficiar os irmãos necessitados que chegam ao plano maior, em difíceis condições, e também são direcionados aos nossos irmãos encarnados que passam por provações. Portanto, não esqueça que suas vibrações de amor ajudam neste instante diferentes regiões do universo. Vejam quanto é importante orarmos por muitos daqueles que partem da Terra, por problemas do Covid em especial, e ao despertarem no plano espiritual, quanta saudade, quanta tristeza da esposa, do esposo, dos filhos, dos seus afazeres, de quantas coisas deixou, partindo repentinamente, sem poder muitas vezes despedir dos seus entes queridos. É muita saudade, é muita tristeza. Então oremos por eles, que se foram, e pelos outros que aqui estão. Mas Emmanuel pede a Chico que há a necessidade, como dissemos, do trabalho, do estudo e do esforço na prática do bem. E então, Chico Xavier, além da família, além do trabalho e da sua dedicação à casa espírita, ao Centro Luiz Gonzaga, ele, uma vez na noite, depois do trabalho no Centro Espírita, ele, junto a 3, 4 pessoas, dirigia-se a determinadas casas de pessoas muito pobres, muito miseráveis, ao qual simplesmente ele ia orar, levar um pedaço de bolo, de doces, de salgadinhos. Levava o que o seu pequeno recurso permitia. E numa dessas visitas, ele conheceu Dona Laura. Dona Laura então disse e pediu-lhe: Chico, você poderia também ir na minha casa? É muito simples, Chico. É um barraco de madeira. Moramos não muito longe daqui. Deu o endereço e na semana seguinte, Chico adentrou-se àquele barraco de 2 cômodos, de madeira. As frestas na época de frio adentrava-se, gerando um frio muito grande naquelas 2 almas. Dona Laura, dedicadíssima irmã, em favor de Valéria. Valéria era sua irmã que estava de paraplégica, paralítica, só mexia os seus olhos. Estava numa provação de outras encarnações. Chico Xavier, então, ao ver, enterneceu-se. Durante 6 anos, gente, 6 anos, Chico Xavier dirigia-se à casa da Dona Laura e de Valéria. E ali ele fazia o evangelho, fazia uma oração, levava doces, levava bolos, salgadinhos, dava para Dona Laura algumas coisas a mais. Alguma coisa que o seu coração generoso e gentil poderia oferecer. Os anos foram se passando. Depois de 6 anos, um dia, Chico, muito inspirado, disse para Valéria: Oh, Valéria, eu sei que você está numa situação muito triste. Nunca andou. E eu gostaria tanto que você pensasse em Jesus.
Jesus, o nosso irmão da espiritualidade, Valéria, quando esteve na terra, curou os leprosos, ressuscitou os mortos, deu visão aos cegos, ajudou muita gente desamparada, Valéria. Imagine você caminhando, eu sei que você nunca andou, caminhando em direção de Jesus, ajoelhando-se aos seus pés e dizendo: Jesus, restitua minha saúde. Me ajude, Senhor. E Valéria, com aqueles olhos límpidos que refletiam os céus, as estrelas, ficava enternecida ali, acamada, sem dizer nada. E Chico insistia: fale, Valéria, fale pelo menos o nome de Jesus, fale Jesus. E naquela noite, num esforço tremendo, ela disse: Jesus, Jesus. Chico Xavier explodiu em lágrimas, pediu que alguém chamasse de Laura, venha. Ela vai falar com certeza. A partir de hoje, com certeza mais tarde, Valéria haverá de falar, e depois quem sabe andar. Fale, Valéria. Fale de novo para a sua irmã. E ela também novamente, no esforço, disse: Jesus. Foi uma grande alegria. Se alimentaram, foram para casa numa quinta-feira, no sábado, veio a triste notícia que Valéria havia desencarnado. Chico Xavier ficou triste, chorou muito, ajudou no sepultamento daquela pessoa, porque eram muito pobres. Os anos passaram. Isso foi em Pedro Leopoldo. Chico Xavier agora está em Uberaba, na década de 1970, com uma angina, problemas cardíacos muito grandes, foi hospitalizado. E depois de alguns dias, o médico diz a ele: Chico, não tem condições de você ficar aqui no hospital. Você precisa ir para casa. Aqui é telefonema o dia inteiro, romarias de todo lugar do Brasil, pessoas querem saber, reportes. Então, eu vou lhe dar alta, você vai ficar recluso um mês na sua casa, sem atender ninguém, tudo bem? Tudo bem. Chico respeitava as orientações médicas. Você vai para casa, vai ficar recluso, tomar os medicamentos e ficar quietinho, tá bom? Tenho certeza, Chico, que depois de um mês você vai ficar bom. Chico Xavier teve alta e foi para casa. Tinha uma pessoa que lhe ajudava, que cuidava dele. Aí arrumou lá o cantinho, ele ficou na cama. Ele chamou a mulher e disse assim: olha, tá bom, então vamos lá. Então Chico Xavier está na casa dele, né, sendo com aquele problema cardíaco, quando surge uma entidade espiritual assim, maravilhosa, luminosa. E ela diz assim: Chico, eu venho amando de Jesus, com a permissão de Jesus para lhe curar. E aí é necessário, Chico, que você também ore comigo. Ela aproxima-se então de Chico Xavier, coloca suas duas mãos luminosas sobre o peito do Chico e ora. Uma grande luz envolve Chico Xavier. E durante Chico Xavier, após isso, dá um suspiro e sente uma paz. Aquele aperto no coração, e ele, então, olhando para ela, lhe diz: minha irmã, eu gostaria de saber o teu nome, porque todos os espíritos que estão comigo, que me ajudam, eu anoto e faço orações por eles. Eu gostaria de saber o teu nome. Chico, você não se lembra de mim, Chico? Nós somos muito amigos lá em Pedro Leopoldo. Nós tínhamos assim um carinho muito grande um pelo outro. Aí Chico olhou para ela e disse: eu não me lembro de você, me perdoe. Você sabe, eu estou muito doente, minha cabeça não está muito boa, mas eu não me lembro muito bem de você mesmo, não. Se você puder, pelo menos, me falar de um sobrenome seu, porque eu conheci muita gente lá em Pedro Leopoldo. Não, Chico, eu não vou dizer o meu sobrenome. Eu vou lhe dizer uma palavra. E tenho certeza que você haverá de lembrar. Ele então aproximou-se do Chico, olhou para ele e disse: Jesus. Chico veio às lágrimas.
e disse-lhe: "Oh, Valéria, como você está linda! Eu nunca imaginaria que seria você, Valéria. Muito obrigado." Chico pegou nas mãos dela e disse-lhe: "Quanto amor, quanto carinho dispensado a mim, que eu não sou um nada e tenho recebido sempre as bênçãos do mundo espiritual. Muito obrigado, Valéria, por ter me ajudado, por estar comigo, por Jesus ter lhe permitido de você estar aqui comigo nesta noite. Que Deus lhe abençoe. Eu jamais vou esquecer de você." Ela então sorriu e desapareceu. Nós lembramos então da prática da caridade, do amor ao próximo. Como disse muito bem a nossa irmã no início da nossa live, a Vanessa, convidando os amigos para ajudarem na cesta básica, para levar alguma coisinha a outros tantos necessitados. Reiteramos novamente que não fazemos isso por recompensa, mas isso, aos olhos de Jesus, é muito compensador. Nós estamos já há 1 ano e meio quase em pandemia. Quando nós voltarmos para a casa espírita, que possamos nos atirar a uma atividade, a um trabalho solidário, junto a outros tantos que precisam. Porque os irmãozinhos de Jesus, os pobrezinhos, são inúmeros. E ele precisa que nós ajudemos eles. Porque sabemos que Deus ajuda as criaturas por intermédio de outras criaturas. Porque, gente, se nós que entendemos tanto, e dessa forma, nós gostaríamos de encerrar lembrando uma passagem evangélica que nós ficamos muito agradecidos, que é sobre Inácio de Antioquia. Esse valoroso discípulo de Jesus, pupilo um dia que foi de João Evangelista, que semeou o evangelho em toda a Etiópia. E ele foi, amando do poderio romano, preso a grilhões, trazido pelos navios e levado para Roma. Ele estava com correntes nas mãos e nos pés, como se fosse o pior salteador malfeitor da época. Não era. Era um pregador do Evangelho do Cristo. 10 soldados ladeavam Inácio de Antioquia e o chefe estava na frente. Quando ele está em determinado local e ele contempla a gloriosa Roma, ele começa a sorrir. Um sorriso tranquilo, jovial, amigo. Os 10 soldados param. Tinham medo de Inácio de Antioquia. Era uma questão mística. O chefe, no entanto, aproxima-se de Inácio e esbofeteia-lhe. E disse: "Você, como outros tantos cristãos, Inácio, deve estar louco. Porque daqui a algumas horas o teu corpo servirá de alimentos aos animais ferozes, trazidos das regiões distantes. Por que sorrir?" E ele simplesmente disse: "Eu sorrio porque em toda a minha vida eu só sabia daquilo que falava sobre Roma, que Roma gloriosa. Eu contemplo daqui a Via Ápia, o Circo Máximo, o castelo do imperador, as casinhas multicoloridas e as estradas pavimentadas. Que cidade maravilhosa, linda! Eu jamais em minha vida imaginava que Roma era a cidade mais linda do mundo." Ouvindo isso, os soldados apaziguaram seus corações. E ele então reitera: "A vocês, que são abutres venais, que invadiram cidades distantes, que matam, que saqueiam, que escravizam e praticam barbaridades, Deus, na sua infinita misericórdia, soube dar uma bela Roma, uma gloriosa cidade, que não dará aos verdadeiros trabalhadores de Jesus, aqueles que se esforçam na prática do bem, aqueles que, além da família, do trabalho, procuram reservar um pouquinho em prol do próximo, com toda certeza
Jesus e Deus, da sua infinita misericórdia, haverá de dar a todos uma cidade maravilhosa, de luz, de glória e de muita paz. Gente, muito obrigado. Gostaria de convidá-los a todos para as vibrações, para a prece. Perdoe dos contratempos, das falhas. Imagina. E eu só gostaria de fazer um pedido a todos. Meu nome é José Carlos. Pediria que a todos se atenham à oração. E se puderem se lembrar de mim, dessa humilde pessoa, ore por mim. Porque um dia perguntaram ao Chico, Chico, você precisa de prece? E ele disse, depressa. Se Chico precisava de prece e de prece, imaginemos nós. Tem que ser mesmo a relâmpago. Há um risco no espaço. Então, obrigado, viu? Então, nesse momento, fechamos. Elevando o pensamento a Jesus, dizemos, Senhor de infinita bondade, obrigado por esse instante maravilhoso em que corações amigos se reúnem nessa conexão sublime através da oração, da confiança e da fé. Se alguma coisa tivermos de bom, Jesus, em nossos corações, em forma de vibrações de ectoplasma de energia, que sirva e ampare todos aqueles que estão desencarnando por problema de Covid ou já desencarnaram, que levaram muita saudade, Senhor, e hoje muitas vezes no plano espiritual padecem da saudade dos amigos que aqui permaneceram e ficaram, e outros tantos que também aqui permaneceram, vendo o seu ente querido partir sem muitas vezes se despedirem, de abraçarem, de estreitarem de encontro ao peito, Senhor, aquele que representou durante toda a sua vida muita gratidão e amor. Nunca mais os terão. Quando nos domingos à tarde, no aperto de mão do abraço, no almoço domingo, nos passeios memoráveis, é muita saudade, Senhor, dos dois lados da vida, que ampare os outros que desencarnam por problema do câncer, da tuberculose, do fogo selvagem, aos idosos reclusos nos asilos, às crianças nos orfanatos, aos mendigos de rua, que muitas vezes nessas noites frias têm como cobertores somente caixas de papelão. Não tem um copo de leite quente, um pão para matar a fome. Deus abençoe a todos. Abençoe os que estão reclusos por atitudes impensadas nos grandes presídios. Os refugiados do mundo, Jesus. Os políticos de todas as nações. Que eles possam ter consciência da gloriosa tarefa. Muita paz a todos eles, Jesus. E que abençoe também de uma forma toda especial a todos os animais, Senhor, de carga, de todo mundo. Outros animais abandonados nas ruas porque têm sentimento, têm dores, têm fome. E outros tantos animais que servem para a manutenção da vida humana. Deus abençoe todos. Deus abençoe todos os amigos da Sociedade Fraterna Estudos Espíritas. Que Jesus possa iluminá-los e abençoá-los pela prática do bem e da caridade. Muita paz a todos. Que Jesus nos ilumine e que possamos estar juntos em outras tantas oportunidades. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. E obrigado a todos. E muita paz. Meu muito obrigado também, José Carlos. Uma boa noite para você, uma boa noite para todo mundo que nos acompanhou até agora, que teve paciência nesse todo esse processo aí de voltar, não vir, vai ou não vai, mas palestra maravilhosa. Eu tô acompanhando o feedback de todo mundo. É um aprendizado assim incrível, e falar sobre Chico é demais, né? Toda essa Muitas bagagem. coisas. Muitas coisas. Tem Eu sou muito, né? Apaixonado pelo Chico. Tem muitas coisas. E é um assunto que a gente poderia ficar um tempão aqui falando sobre. Não, é muito tempo. Muito tempo. A gente tem círculo de estudos, né, sobre situações assim, porque é que nós dissemos,
Chico não foi só aquele médio de psicografia do livro e Não. tome, não fez. E tem muitas coisas reais, verídicas. E eu também ficaria horas falando sobre o Chico, porque eu amo de paixão. Muito obrigado por conhecê-la. A Edi, né, o meu perdão, né, pelas falhas. Imagina! Temos aí vários amigos, né, que entraram aí sendo gratos. E eu que sou grato a todos vocês. Muito obrigado. Nossa, muito, muito obrigada, José Carlos. Uma boa noite e nos vemos. Quem sabe um dia lá na Fraterna presencialmente. Assim, eu irei, eu irei, né? Com toda certeza. Dar um grande abraço no André, na Neide, em você, tá bom? Muita paz e obrigado. Muita paz. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos. Tchau, Obrigada. tchau.